Olá, então vamos dar continuidade à nossa discussão sobre potencial elétrico, nessa que é a nossa parte, parte um, né, do capítulo, para finalizar a parte um e a parte 2 definitivamente. Nós temos inicialmente, né, que discutir só um conceito final acerca do potencial, da energia potencial. Então, nós já vimos alguns aspectos associados à energia potencial, então antes de discutir o conceito propriamente de potencial, eu vou fazer uma pequena fala final acerca da energia potencial elétrica, o que vai dar vazão a gente discutir então o conceito do próprio potencial. Então vamos lá. Nós vimos que para uma carga, né, uma carga colocada na origem do sistema de coordenadas aqui, né, tridimensional, uma carga aí pontiforme, e uma carga de prova Q0, né, situada a uma certa distância, e essa carga é Q, colocada aqui, né, nós vimos que a energia potencial depende exclusivamente da distância entre a carga de prova e a carga geradora do campo, por assim dizer, né? O efeito é sempre, a gente pode aplicar essa discussão de campo sempre no sentido reverso, né? Ou seja, essa carga produz um campo que é sentida por essa e vice-versa, mas só para que a gente fixe um pouco as ideias, a gente está imaginando a geração de um campo pela carga Q e analisamos então que, do ponto de vista da simetria do problema, nós temos aqui uma simetria que é de caráter esférico, né? Simetria de caráter esférico, haja visto que a energia potencial dessa interação entre cargas nós tiramos, né? No encontro passado, ela é um U de R, que é 1/4, né, de πε0 no vácuo, Qzinho Q0 sobre R. Então nós vimos, né, que essa energia potencial ela caía, U de R por R, ela caía com o inverso da distância. Então isso aqui é proporcional ao inverso da distância. Ora, a pergunta natural que fica agora é: e para uma coleção de cargas, né? Vamos imaginar então a seguinte circunstância, que nós tenhamos aqui, a título de simplicidade, eu vou só reproduzir um sistema bidimensional, embora pudesse fazê-lo, né, naturalmente em 3 dimensões. Vou colocar aqui x e y, e eu vou imaginar um certo volume desse espaço, né? Vou imaginar aqui algo como um recorte desse tipo, e vou imaginar que existe uma certa coleção de cargas dentro desse volume definido aqui, certo? Então, essa é uma coleção de cargas discretas, né? Então, essa é uma chamada distribuição discreta de cargas, em princípio com N cargas. Então você veja que se isso constitui um certo volume finito do espaço, esse volume é um volume V, naturalmente. Como eu disse, eu não vou expressar, né, não vou fazer o desenho tridimensional, mas isso aqui caracteriza em 3 dimensões um certo volume arbitrário, e contido no interior desse volume existe um número N de cargas, de tal sorte que, se essa é a carga 1, arbitrariamente 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até a iésima carga, nós temos uma carga, né, iésima aqui, onde I varre um conjunto de índices, né, I vai de 1 até 1, 2, 3, até N grandão. Então, se nós temos interesse de conhecer qual é a energia potencial associada a essa distribuição discreta de cargas com uma certa carga de teste aqui fora, né, uma carga de prova, colocada a uma certa distância R desse conjunto, essa é uma carga de prova,
é natural que a gente pense precisamente, né, que as interações par a par, ou seja, da iésima carga que contida aqui nesse volume com essa carga Q, de fato, a gente pode considerar as interações entre essas cargas e essa aqui, né, da seguinte forma. Então, a gente pode pensar no seguinte, né? A gente pode pensar nas distâncias características. Eu vou ilustrar para a iésima carga aqui, né? Para essa iésima carga dessa distribuição, a distância, que a gente pode chamar de RI, né? RI, que é uma distância que liga, né, justamente o ponto de interesse Q, onde está a carga de prova, e a carga associada. Então, isso aqui poderia ser colocado naturalmente num sistema de coordenadas da seguinte forma, né? A gente poderia chamar essa distância de RI para a carga de prova, mas naturalmente, em relação à origem do sistema de coordenadas, existe um vetor aqui que vai designar essa posição dessa carga. Isso aqui vai designar a posição dessa carga em relação à origem, e o vetor associado a essa direção é naturalmente um vetor diferença, né? Então vamos chamar assim, ó, vamos chamar de R, essa distância, né? Esse vetor aqui associado à iésima carga dessa distribuição, vamos chamar de R' a essa distância, né, associada, de tal sorte que o vetor que nós estamos chamando de vetor distância, né, RI, ele é simplesmente R' menos R, certo? De tal modo que aquilo que aparece aqui como distância, né, no fundo é um módulo entre vetores, né? É um módulo de vetores, perdão. Então, por exemplo, para a iésima carga, né, para a iésima carga dessa distribuição, segue o seguinte, né? Que a energia potencial associada à interação da iésima carga com a carga Q0, são duas cargas pontiformes, seria 1 sobre 4π ε0, Q daquela carga I, da iésima carga, Q0, dividido por o módulo de R' menos R, da iésima carga. E é justamente a essa distância que nós estamos chamando aqui de RI, em módulo. Então lembra, ó, se o vetor RI é o vetor que liga a carga até essa aqui, nós estamos chamando esse vetor de RI. Essa convenção ela é arbitrária. Eu poderia ter chamado RI o vetor que liga a origem até a partícula I, R', não é, o vetor da origem até a partícula de prova, né? E aí designar esse vetor por uma outra nomenclatura. Eu só estou usando essa porque ela é conveniente para o meu tratamento aí. Então, RI é a distância entre, menor distância, né? Entre a iésima carga e Q0, que é o que eu apresentei ali. Então você veja que diante dessa descrição, a energia potencial de interação entre esses dois entes é simplesmente 1 sobre 4π ε0 QI Q0 sobre RI. Tudo certo, tudo certo. Mas essa é só a energia potencial de interação dessa carga iésima com essa. Na verdade, o conjunto, então, possui N cargas. Então, você veja aqui como uma extensão natural, né, de uma propriedade aditiva, porque como energias são escalares, é natural você pensar que a soma das energias potenciais dessa carga, da interação dessa carga com essa, dessa com essa e das demais, a soma global te dará a energia potencial da distribuição de cargas com o elemento de prova lá. Então, de fato, né, como com U sendo um escalar,
nós temos uma propriedade aditiva, né? Segue a propriedade aditiva, que nada mais é do que refrasear ou recolocar aquilo que nós chamamos de princípio de superposição. Mas nota que, de uma maneira geral, o princípio de superposição é muito mais poderoso do que isso, porque no caso do princípio de superposição aplicado a quantidades vetoriais, você tem que a soma vetorial de um conjunto de vetores, no caso campo ou força, né, como nós vimos através da lei de Coulomb no primeiro capítulo, essa soma que dá a força resultante, ela tem que ser a somatória vetorial de todas as forças numa distribuição. Nesse caso, essa regra aditiva, ela é bastante intuitiva, pela energia ser um escalar, mas ela também segue do princípio de superposição naturalmente, ou seja, a energia potencial total desse sistema, ela é a somatória de I de 1 até N das energias potenciais entre as iésimas cargas, onde I é um índice que varre um conjunto de números aí de 1 até N, né? Então, isso aqui nada mais é do que, para uma distribuição discreta, a soma então, 1 sobre 4 π epsilon 0. Então, vamos chamar essa equação aqui de equação 1, né? Pela equação 1, então, segue que isso aqui é QI, Q0, sobre RI ao quadrado. Então, nota uma propriedade interessante. Opa, não tem quadrado aqui, perdoem. Não tem quadrado, ali não tem RI ao quadrado, né? Então, só corrigindo isso daí. Então, nota uma propriedade interessante aqui, né? Que o elemento de prova entra com a sua carga nessa somatória, mas ele é um elemento constante. Então, eu posso trazer ele para fora dessa somatória aqui. Certo? Então, isso daria 1 sobre 4 π epsilon 0 sobre QI sobre RI. E, de fato, essa quantidade aqui, entre parênteses, ela não pode ser retirada desse processo de somatória. Ah, professor, mas 1/4 de 1 sobre 4 π epsilon 0 dá para tirar. Claramente dá. No entanto, eu vou querer manter isso porque, do ponto de vista de uma avaliação inicial, essa aqui é uma quantidade física que tem dimensões de energia por unidade de carga. Não sei se você percebe, mas de fato é isso. Isso aqui é uma quantidade que expressa energia do lado esquerdo por unidade de carga. Então você veja, é possível atribuir uma propriedade desse sistema aqui como um todo, tá certo? E que não depende da carga de prova, não depende da carga de teste, de tal modo que se possa definir somente a partir dessa coleção de cargas algo. Assim como foi o conceito de campo, né? O campo como um ente que comunica, através do qual é possível haver interação e, portanto, sentir forças, né? Então, o campo elétrico é um campo de força por unidade de carga. Aqui a gente pode definir uma quantidade que diz respeito ao sistema que nós colocamos, a distribuição discreta, então, de modo que isso represente uma energia por unidade de carga. Então, nós definimos essa questão aqui, nesse caso, como sendo aquilo que nós chamamos de potencial. Potencial. Isso diz respeito só diz respeito ao sistema, a distribuição, né? A distribuição de cargas e a distâncias dela. Então você veja a RI aqui, que foi tomado como uma distância até a carga de prova. Se nós eliminarmos a dependência da carga de prova,
Essa propriedade seria uma propriedade calculável em qualquer ponto do espaço, não necessitando da dependência de Q0. Em outras palavras, a gente pode definir que essa distribuição, num ponto RI do espaço, apresenta uma certa propriedade que nós chamamos de potencial. Isso é o que chamamos de potencial elétrico. Potencial elétrico. E o potencial elétrico, ele tem dimensões de energia potencial por unidade de carga. Razão pela qual no SI, por exemplo, então unidades, né? Unidades no SI, as unidades de potencial elétrico é uma unidade chamada de volt, e isso é dado em termos de unidades de energia, que no SI é em joule por carga, que é dado em coulomb. Então, 1 volt é 1 joule por coulomb, certo? Essa é a ideia inicial. Nota que eu vou só aproveitar essa passagem, então, para definir o que é potencial, então, no caso de uma distribuição discreta, né? Então, por fim, para a distribuição discreta, segue que o potencial ele é dado simplesmente por U dividido por Q0. Mas U dividido por Q0, de acordo com essa nossa equação aqui, né, 2, nessa brincadeira, ele é a soma em I1 até N dessa coleção de cargas, 1 sobre 4πε0, QI, as cargas pontiformes, né? Cargas pontiformes da distribuição, cargas pontiformes dessa distribuição, e RI, nesse caso agora, seriam distâncias da origem ao ponto de interesse. Então essa segue como uma propriedade que deriva de uma energia potencial, e ela é justamente concebida no intuito de eliminar uma dependência de uma possível carga de prova. Eu quero só generalizar, né? No caso contínuo, né? No caso contínuo, vou botar aqui uma estrelinha, né? No caso contínuo, o que nós teríamos, né? No caso contínuo, nós teríamos, por exemplo, vamos imaginar aqui, né? Vamos pensar uma distribuição esférica só para facilitar um pouco a nossa vida, haja visto o alto grau de simetria. Vamos pensar uma esfera, uma certa distribuição esférica aqui. Uma certa esfera carregada, com uma carga Qzão, mas que tenha porções infinitesimais de carga aqui dentro, que nós possamos selecionar, e essas porções tenham uma certa carga infinitesimal de Q. Eu vou tentar melhorar um pouco o meu desenho aqui e aumentar um pouco essa visualização. Eu já faço isso. Então, eu vou só melhorar um pouquinho aqui. Então nós vamos imaginar uma certa porção dessa distribuição que possua uma certa carga infinitesimal dq, certo? Então você veja que se nós temos interesse em relação à origem de definir, por exemplo, qual é o potencial, ou seja, energia potencial por unidade de carga a uma certa distância R, é claro, né?
Como é que nós vamos fazer isso para uma distribuição contínua? Esse é o ponto P, que é o ponto de interesse. A equação aqui em cima, né, obtida para a distribuição discreta, ela nos dá uma rápida indicação de como é que nós devemos proceder até aí. Haja visto que agora eu não vou falar de coleções de carga QI, mas sim de porções infinitesimais cuja carga possa ser de fato encarada como uma carga pontiforme, de tal sorte que eu vá aí pensar que a carga dq, né, possui uma certa distância daqui até ali, por exemplo. Então essa carga dq possui uma certa distância até ali, e mais uma vez nós podemos fazer aquele processo que fizemos antes, chamar esse ponto aqui de esse vetor de R', esse nosso vetor de interesse nós podemos chamar de R duas linhas, e esse primeiro em relação à origem nós podemos chamar de R. Então nós teríamos aqui a seguinte situação, né? O elemento dq, de carga infinitesimal, se encontraria em relação à origem numa certa posição R. O ponto de interesse, então essa é a origem, né? O ponto de interesse se encontraria a uma certa distância R', então aqui é o ponto P de interesse, e a distância relativa entre esses dois pontos, que nós chamamos de R duas linhas, é esse vetor que é dado nada mais, nada menos por R' menos R. Certo? Então, o que aparece aqui no caso de uma distribuição contínua? No caso de uma distribuição contínua, nós temos naturalmente um processo de substituição, né? Porque essas cargas pontiformes, elas dão lugar a esse elemento de carga dq, então, portanto, existe um processo aqui que é o seguinte: dq passa a ocupar o lugar de QI, nós fazemos uma troca, né? Então vou até expressar essa troca assim, ó. QI passa a dq, as distâncias que eram RI agora, elas passam a ser dadas pelo módulo de R', que é R duas linhas, perdão, módulo de R' menos R, certo? E a gente pode naturalmente chamar isso daqui de um novo Rzinho sem problema nenhum, tá certo? Muito bem. E daí a outra questão é que a somatória ali, haja visto que nós passamos de um limite discreto para um limite contínuo, essa somatória se transforma numa integral. Então a integral, no caso de uma distribuição contínua, nesse caso, V, passa a ser dado por uma integral de 1 sobre 4π epsilon 0, a carga a ser integrada é dq, sobre R, que nesse caso passa a ser, então, o nosso R' menos R daí, certo? Esse vetor que nós localizamos nessa distribuição. A gente pode, sem nenhuma perda de qualidade, de generalidade, simplesmente chamar R do ponto de interesse e R onde se encontra esse elemento de carga. E aí, é claro, dq aqui tem que ser parametrizado, então, em termos de uma distribuição de carga localizada naquele R. Então, em outras palavras, né, se isso aqui possui uma certa densidade de carga, né, uma densidade volumétrica, essa densidade volumétrica é sempre expressa como a quantidade de carga por unidade de volume, razão pela qual, em geral, essa integral não se expressa, né, como uma integral de dq. Por quê? Porque ρ pode virtualmente ser uma função de R, ou pode ser uma função do raio, né? Pode ser uma função de R, pode haver uma dependência angular aí, e uma porção de questões, né? Então, ρ, então, de R se escreve como, na verdade, ρ de R não, dq, né? dq, que aparece ali na integral, se escreve como ρ dv. Então, não confundir, por gentileza, né? Eu vou até
colocar aqui, né, que esse é um elemento de volume, então vou colocar aqui, ó, atenção, esse é um elemento de volume da distribuição. Talvez até seja conveniente eu colocar isso aqui com a outra letra, mas eu vou manter a minha advertência, DV, vou colocar assim, e vou manter aquela advertência. Isso aqui é um elemento de volume da distribuição. Certo? Então você veja que, por fim, né, essa equação aqui ela pode ser escrita como 1 sobre 4π ε0, tirando aí da integração, ρ de R em princípio, dV dividido por R' menos R, tendo em consideração quem é R', quem é R aí, e fim de papo, certo? Essa é uma expressão geral, bastante geral, para cálculo de potenciais de distribuições contínuas, e isso nos conduz à nossa última equação dessa parte, que é a nossa equação 4. Então, tendo, né, a distribuição, né, de posse dessa informação da densidade, né, sabendo a densidade, o que a gente faz? Se a gente souber a densidade, a gente integra essa densidade no elemento de volume. Esse elemento de volume, essa distribuição, é, em geral, tridimensional. Então, no caso de uma esfera, por exemplo, a gente poderia pegar uma densidade que fosse uniforme, uma densidade que dependesse eventualmente das coordenadas esféricas, né, e fazer um processo de integração considerando isso aqui. O que obteríamos, no fundo? Obteríamos qual é o V de R a uma distância R' da origem. Certo? Então, a dependência em R' está aqui, razão pela qual, se a gente tivesse a densidade e souber parametrizar essa superfície, esse volume, a gente consegue, então, obter a densidade V de R', em princípio. Certo? Então, essa é a primeira parte que nos mostra como é que vinculamos. Primeiro, a gente aprendeu aqui o que quer dizer potencial elétrico, né, em termos de densidade, em termos de energia potencial, né? E nós vimos como é que se faz para calcular de maneira genérica. Eu ainda não apresentei exemplos, eu vou fazer isso, eu vou dedicar um conjunto de vídeos a só resolver exemplos desse conteúdo aqui, mas a ideia é que, nesse primeiro passo, a gente mostre como é que potenciais podem ser calculados a partir de distribuições contínuas de carga e distribuições discretas, certo? Então, as equações 3 e 4, além, é claro, da própria definição que nós utilizamos aqui do potencial, elas vão ser fundamentais para o que segue.